Hoje nós vamos falar sobre uma das jornadas mais importantes e difíceis para quem busca um caminho fora do convencional. A jornada da culpa para a soberania. Se você já se pegou sentindo um frio na barriga ao praticar algo que não é certo, se já teve medo de ser punido por um pensamento ou desejo, ou se simplesmente sente que a sua espiritualidade é um campo minado de regras e medos, esse vídeo é para você. Não é sobre atacar nenhuma crença, mas sobre nos libertarmos de uma estrutura que por séculos moldou a nossa relação com o divino como uma relação entre o pecador e um juiz. E se eu te dissesse que você não é pecador, você é um ser soberano, e hoje é o dia de começar a se lembrar disso. Porque tem muito ocultista que ainda carrega essas porcarias cristãs. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando uma agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. É, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Obrigada. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu aqui não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar. Eu vim pra confundir. Eu não vim pra me explicar. Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Realmente eles são gente, mas não são gente como a gente, eles são gente. Mas não são gente como a gente. O meu estilo de vida liberta minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Vinda diretamente do submundo, eu sou a Draknis, escritora. E aqui nesse canal eu falo sobre artes, ocultismo e astrologia. Então seja muito bem-vinda. Já deixa o teu like, teu dislike, te inscreve e ativa o sininho de notificações. E se você quer ajudar esse canalzinho a crescer e se tornar um canalzão, deixa nos comentários um coraçãozinho preto, uma rosa vermelha, um caixãozinho ou uma caveirinha, porque eu gosto das coisas mais trevosas e mais fofinhas. Para desconstruir, nós precisamos primeiro entender o que nos construiu. A moral judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade ocidental, ergueu alguns pilares que se tornaram a fundação da nossa culpa espiritual. O mito do pecado original, a ideia de que nós nascemos em dívida, manchados por uma falta ancestral. Isso cria uma ferida de desvalia existencial. Então você começa a vida errado. A divindade como juiz externo. Deus, o demiurgo, é uma figura de autoridade suprema que observa, julga e pune. Nossa relação com o divino se torna uma relação de medo e submissão, não de amor e de cocriação. A salvação externa, a ideia de que você não pode se salvar sozinho, de que você precisa de um salvador, de um intermediário, de uma instituição para se redimir. Isso nos ensina desde cedo a terceirizar o nosso poder, e a gente precisa parar com isso. A divisão maniqueísta de bem versus mal, sagrado versus profano. O mundo é dividido entre o que é Deus e o que é diabo. Prazer, sexualidade, riqueza, poder pessoal. Muitas coisas naturais da experiência humana foram colocadas no lado profano ou pecaminoso, gerando um conflito interno constante. Isso precisa parar.
O resultado? Uma espiritualidade baseada na culpa, no medo e na obediência, e não na experiência no amor próprio e na autoridade interna. Julgar. Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar. Ah, vai. E graças a Deus, eu não tive um pai assim. Meu pai é um grande homem e me ensinou como ser homem também. Longe do velho eu passei fome e sei passar também. Mas eu tive quem sempre olhou por mim. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sim, sim, eu sei. Sempre sonhei fazer o som que fosse a cara. E então poder chegar em algum lugar, ver a garota sorrir, a galera pular, a multidão a me chamar. Ai, que lindo está aí. Ela não some magicamente. Quando deixamos de frequentar uma igreja, ela se internaliza e vira aquela voz crítica na nossa cabeça. Então você se identifica com alguns padrões desses? Com alguns desses padrões? Você se identifica? A síndrome do Deus me castigou. Quando algo dá errado, sua primeira reação é pensar: o que eu fiz para merecer isso? Você automaticamente assume a culpa e a busca por uma falta moral para explicar um infortúnio. O medo do próprio poder. Então, sentir-se desconfortável com a sua própria intuição, com a sua capacidade de manifestar, com a sua força. Achando que não deve ter tanto poder, porque quem sou eu para ter poder sobre a minha vida? Dificuldade em receber, sentir-se indigno de amor, da abundância, do prazer e acreditar no fundo que você não merece coisas boas. A espiritualidade como um autoflagelo. Então a sua prática espiritual, ela se torna pesada, cheia de regras rígidas e deveres. Se você não meditar 1 hora por dia, já se sente uma bruxa, uma pessoa espiritual falha. Troca-se o padre ou o pastor pelo guru, mas a culpa é a mesma. Às vezes um sacerdote, uma sacerdotisa, um pai de santo, uma mãe de santo, enfim, né? E se você já se viu aqui, respira fundo. Você não está quebrada. Você apenas está operando com um software espiritual que não é mais seu. Agora a parte prática. Como trocar a culpa pela soberania? Nós vamos erguer alguns novos pilares para a sua espiritualidade. O primeiro é do pecado à experiência ou a ética da consciência. Então mude a pergunta. Em vez de isso é pecado, pergunte: essa ação, pensamento ou escolha me aproxima da pessoa que eu quero ser? Traz mais vida, amor e verdade para mim e para os outros? A moral da soberania não é baseada em regras externas, mas na responsabilidade pelas suas escolhas e consequências. O karma deixa de ser um castigo e se torna um feedback, uma consciência. Karma nada mais é do que ação e reação. Quanto mais você for consciente das suas ações, mais tende a ter domínio das reações. O segundo pilar é da salvação externa à autorrealização. Então, um divino interno. O trabalho espiritual ele deixa de ser sobre ser salvo para ser sobre se lembrar de quem você é. Você não é um pecador buscando um salvador. Você é uma centelha divina em processo de despertar. Pratique afirmar: a fonte do divino habita em mim. Eu sou minha própria autoridade espiritual. Isso requer responsabilidade, e todo mundo quer essa responsabilidade. Mas, enfim, né? O terceiro pilar é da obediência e autenticidade. Então, o seu caminho, ele é único, para de se comparar. Não existe mais o caminho, existe o seu caminho. A sua espiritualidade pode ser uma colagem de bruxaria com budismo, com xamanismo e ciência. Se fizer sentido pra você e te tornar uma pessoa mais inteira, é válido. Tu não precisa da validação de outras pessoas. Tu precisa estudar, praticar e ter consciência. A prática ela deixa de ser uma obrigação e se torna uma expressão de amor por si mesmo. O quarto pilar é da culpa ao discernimento, né? Que é a integração da sombra. A soberania ela exige que você olhe para suas sombras, para sua raiva, para sua inveja, para o seu ciúme, não como pecados, mas como partes de você que carregam informações valiosas. O que a sua raiva está protegendo? O que a sua inveja está desejando? Use essas emoções como bússolas, não como motivos para autoflagelo. A teoria é linda, mas como fazemos isso na prática? Com pequenos atos revolucionários. Então, por exemplo, um ritual de quebra de contratos espirituais. Escreva em um papel todas as crenças que não te servem mais. Eu nasci em pecado, ou Deus é um juiz, eu não mereço. Acenda uma vela preta para banir, ou branca para purificar. Então leia o papel em voz alta e queime-o com segurança, visualizando essas programações se dissolvendo. E declare: eu devolvo toda e qualquer crença que não honre a minha soberania. O meu espírito é meu e de mais ninguém. Crie um altar da sua própria autoridade. Encha-o com coisas que representem o seu poder. Uma pedra que você encontrou, uma foto sua, criança, um símbolo que você mesmo criou. Esse altar não é para adorar um Deus externo, mas para celebrar o divino que você é. Pratique o prazer sem culpa. Comer algo delicioso, ter um orgasmo, descansar sem produtividade. Faça disso um ato sagrado. Sussurre para si mesma: meu prazer é sagrado. O meu corpo é um templo de experiências. Mas, por favor, tenha bom senso, use camisinha,
cuide do seu corpo, porque o seu corpo é um templo, né? Enfim, né? Vamos lá. A jornada da culpa à soberania é talvez a mais importante viagem que você fará. É um processo de descolonização de sua própria alma, do seu próprio espírito. É tirar o Deus punitivo do trono, do seu céu interno e finalmente se sentar nele. Não será da noite para o dia. A voz da culpa é persistente, mas cada vez que você escolhe a autenticidade sobre a obediência, a cada vez que você opta pela responsabilidade ao invés da culpa, e a cada vez que você honra a sua experiência única como sagrada, você está reassumindo o seu trono. Você não foi colocado nesse mundo para ser um pecador arrependido. Você foi colocado aqui para ser uma divindade em experiência, um espírito em forma humana, uma criadora da sua realidade. A espiritualidade da soberania não é um caminho mais fácil, é um caminho mais verdadeiro e alinhado com o seu ser. É a verdade. Por mais desconfortável que seja, é a única coisa que realmente liberta. E é por isso que as religiões elas têm tanto poder. Porque no momento que você terceiriza o seu poder, no momento que você se coloca como alguém assim, né, que o monoteísmo fez com a gente, você tá dando seu poder para as religiões. E a gente tá na era da Kali Yuga, então assim, as pessoas elas não estão mais orientando as outras por uma libertação. Na verdade, elas estão te manipulando para que você dê poder, dê o seu poder a elas. Tanto que quando você entra num coven, quando você entra numa religião, é mais uma pessoa para aquela egrégora. Tudo isso é egrégora. Então, quanto mais energia tem naquela egrégora, mais força ela tem, tanto na sua vida, como até mesmo de influenciar as outras pessoas que não estão despertas e que não estão buscando um despertar na própria vida, tá? Então, assim, não é você saber tudo, você nunca vai saber tudo. Você tem que ser humilde, né? A ocultista arrogante não vai muito longe, acaba se ferrando. Mas começa com esses pequenos detalhes, tá entendendo? Qual é o primeiro contrato de culpa que você vai quebrar hoje? Qual crença já não cabe mais na sua vida? Me conta aqui nos comentários que esse aqui é um espaço livre de julgamentos. Se esse chamado à sua própria autoridade ressoou no seu espírito, salve esse vídeo para lembrar do seu poder, compartilhe com alguém que precisa se libertar e se inscreva no canal para seguirmos nessa reconstrução juntas. Então, um beijo no teu coraçãozinho trevoso e lembre-se, o seu espírito já é livre. O que aprisiona, na verdade, é a tua alma. Só precisa se lembrar disso. Então, até a próxima, criaturinha caótica. Tchau!